De volta com o programa Alerj Entrevista com a deputada Valdete Brasiel, que fala sobre o INSS. Deputada, agora a gente vai falar sobre um tema que interessa muito às mamães, que é o salário maternidade. Como é que ele é pago? Auxílio maternidade é pago hoje, inclusive a empregada doméstica não tinha direito, mas desde 91 mesmo passou a ter direito também, é pago a gestante pelo nascimento da criança. Né? Eles podem tirar, são 120 dias, são 4 meses. Sim. Eles como é que funciona? Não, esse aí, quem paga esse salário é o próprio INSS. Certo. Quando é empregada doméstica, ele vai lá no INSS e requer direto. Quando é firma, a firma paga e depois na guia que vai pagar o INSS, ela desconta esse auxílio maternidade. E a partir de quando isso acontece? A partir pode ser 4 semanas antes do parto, Sim. ou tem gente que faz opção para tirar depois do parto, tirar os 120 dias para ter mais tempo, porque às vezes gestação não é doença, né? Não, claro. Você vê que não é. A pessoa às vezes aguenta trabalhar até na véia, vai ao médico, ou está fazendo o pré-natal, pede uma declaração que está no 8º mês, do 8º mês em diante já tem direito. Uhum. Quer dizer, aí tem gente que faz opção para tirar tudo depois. Mas pode tirar 4 semanas antes e as outras depois. Então isso significa que do 8º mês ela pode dar entrada? Já pode dar entrada. Já pega um laudo com o médico direitinho, uma declaração dizendo que está no 8º mês, já vai ao INSS. Se for empregada doméstica, leva os carnês, carteira profissional, CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, pode ser solteira, não tem problema. Leva ao INSS, eles vão dar entrada. É a partir da data que ela dá entrada. Agora, existe a possibilidade dela dar entrada depois do filho nascer? Tem, claro. Aí recebe tudinho depois. Não tem menor problema? Não tem menor problema. Inclusive, ela ganha mais tempo. Mas tem muitas fazem opção para isso. Que elas, ao invés de pedir um mês antes, elas deixam para depois. Vai ganhar o neném, já pede o dia, praticamente na véspera, vai lá e pede, já fica os 4 meses em casa. Esse aí é um salário dela normal. Agora, o salário não muda em nada? Não muda em nada. Quando é empregado de firma, é a mesma coisa que se estivesse ganhando trabalhando. No mesmo caso com servidores? Também, mesma coisa. Servidor público também tem direito ao auxílio maternidade. Não é só da Previdência Social, não. Fica semanas tanto e recebe normalmente seu pagamento como se estivesse na ativa. Né? Na verdade, está em casa cuidando do filho durante esses depois 4 meses. Se der problema, ainda tem prorrogação para amamentar a criança. Tem uma série de vantagens posteriores que eles têm direito. E uma outra vantagem é que você também não pode ser demitido depois que você retorna ao trabalho. Também isso. Tem que ter uma carência direitinho. Qual é o tempo de carência? É 1 ano também. É a mesma coisa do empregado. Inclusive, não do acidente de trabalho? Inclusive, eles não podem demitir, deixar como se diz, a funcionária ficou grávida, eles não podem demiti-la também, sabia? Ficou grávida no serviço, tem que esperar ela ganhar um neném, depois que ganhar um neném. E tem mais a carência de 1 ano? E mais a carência de 1 ano. Só depois disso que ela pode ser dispensada? Dispensada, justamente. Mas a doméstica já é diferente. Quando chega, a patroa já tem direito de mandá-la. Pode, porque às vezes põe outra no lugar, está gostando mais da outra. Quer dizer, para a doméstica é diferente. Por que essa diferença? Porque a doméstica deve ser porque quando sai, e depois que nenhum patrão, é particular, né? Você já viu que vai ficar aí, tem que amamentar o neném, tem que sair mais cedo. Atrapalha muito serviço. Muito serviço. Justamente. Não é o caso numa empresa grande, uma empresa grande ou não tem problema. Médio porte. De grande e médio porte, pode até levar a criança lá, Tem muita gente que leva lá. Tem creche até, né? Agora, um assunto que também está deixando muita gente curiosa e, inclusive, criando expectativa, é que existe agora a possibilidade de pedir revisão da aposentadoria. Como é que isso pode ser feito? Isso aí, escuta só, isso aí porque o INSS tem um período, que dentro daquele período, se você achou que a sua aposentadoria foi calculada errado, qualquer tipo de aposentadoria, por invalidez, por tempo de contribuição, ex-combatente, qualquer tipo. Se você achou que foi errado, você pode pedir uma revisão dentro de 10 anos. Tem uma prescrição de 10 anos. Quer dizer, dentro de 10 anos, passado esse período, o posto já não vê mais administrativamente. Você tem que pedir através da justiça. Aí a justiça vai ver, você vai fundamentar. Nós fazemos isso no escritório também. E nós temos uma tabela de quem aposentou em 77 até 89.
tem os meses que você tem direito, que você perdeu isso, que você perdeu aquilo, perdeu tantos por cento, e depois 94, de março de 94 a 97, no que passou de URV para real, perderam nesse período 39,67, se não me engano, um percentual assim. Esse aí então é certinho, você entrou já tranquilo. Mas isso significa o quê? O procedimento é o seguinte, é procurar a justiça? É procurar a justiça depois de passados os 10 anos da Previdência. Você está aposentado. Quantos casos que eu vi, nós temos também advogado que nós fazemos isso, e quantas pessoas que às vezes tinham direito, outro dia mesmo peguei um caso de uma pessoa, eu gosto de contar casos assim, o funcionário pegou o salário de contribuição, pegou a contribuição da pessoa para o cálculo. Quer dizer, ele está há 8 anos, ainda brinquei com ele, eu sou Manel de tal lá. Aí eu falei, dá tempo da gente pedir a revisão, porque ele errou no cálculo, pegou o valor da contribuição, porque ele contribuía sobre 10 salários na época, 10, na escala 10, e o rapaz pegou, o funcionário, na hora que digita para o computador, pegou o valor da contribuição, ao invés de pegar o salário de contribuição. Agora, é importante a gente frisar, todo mundo tem esse direito? Não. Não é todo mundo não, porque as pessoas têm uma data de 70, eu tenho até uma tabelinha de 77, quem se aposentou em 77, 78, 79, aí 80 já tem uns meses, 81 também tem uns meses, por exemplo, junho, julho, entendeu? Sim. Quer dizer, os meses. Se você não estiver dentro daquela tabela, não adianta pedir, porque a própria justiça não lhe dá direito. E onde a gente acha essa tabela? No próprio site do INSS? Também tem, no site da justiça mesmo. Saiu no dia, eu tirei a tabela, a gente tem, se alguém quiser, a gente até leva lá, analisa, a primeira coisa, leva a carta de concessão da aposentadoria, porque lá tem o início do benefício, foi concedida a partir de tal data. Aquela data que é a data X. Tem muita gente que tem direito e não sabe dos direitos que tem. É verdade. Agora, isso tem, então, um período determinado... Um período, não são para todos, não. Tá? São para todos. Não. É importante frisar isso, porque senão fica todo mundo muito empolgado. Inclusive a justiça já não está aguentando de tantos processos judiciais que eles têm. Aí tem, por exemplo, 77, quem aposentou no ano de 77. Vou pegar 87. 87. Aí tem uns meses, por exemplo, tem fevereiro, março, de acordo com aquela variação dos juros, aquela coisa, aí tem um mês, por exemplo, janeiro de 87, aí março de 87, junho de 87, tem uns meses, cada ano tem uns determinados meses, porque vamos que você se aposentou em fevereiro de 87, não está dentro daquela tabela, não tem direito, você não tem... Ali tem o que perdeu 3 e pouco, perdeu 4 e pouco, perdeu 5, perdeu 7, perdeu 10, até 39,67. Bom, ou seja, para encerrar, vale a pena pesquisar e procurar seus direitos, né? Pode ir à justiça, agora está tão fácil, vai na Justiça Federal, dá entrada, fala, eu não estou concordando com isso assim. Tem advogados na Justiça Federal que vê de graça para as pessoas. Às vezes a gente bate até petição da própria pessoa para dar entrada lá. Entendeu? Quer dizer, a gente já facilita o nosso atendimento. Deixa eu te dizer que é gracioso, a gente está ali na Avenida Rio Branco, 123, sala 509. Todas as quartas-feiras, agora nós estamos no recesso, né? E eu vou voltar depois do Carnaval. Toda quarta-feira tem uma equipe nossa que vai lá e trabalha, a gente orienta da maneira que for, dentro do direito, só tem por isso. Vai dar entrada, vai receber isso, a gente faz até o cálculo para a pessoa, vai receber isso tudo direitinho. Tá ok, deputada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que são muito importantes. E muito obrigada também pela participação aqui no Alerj Entrevista. Obrigada. O programa fica por aqui e até a próxima.